Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. A cachorrada aqui do bairro tá barulhenta hoje. Eu não sei nem se o microfone vai isolar totalmente, mas eu acredito que sim. Mas se vocês escutarem barulho de cachorros aí, provavelmente deve estar algum galo passando na rua aqui. Vamos lá, não se esqueça de apoiar os nossos amigos aqui da A2C Promotora. A A2C Promotora, galera, uma empresa de serviços financeiros voltados para você. É isso daí. Eu tenho recebido um feedback maravilhoso, porque é o seguinte, você tem o banco, você tem a burocracia bancária, você tem o expediente bancário, só que a A2C Promotora, ela se livra de tudo isso. Ela se livra dessa taxaiada, dessas cobranças, dessa burocracia, dessa demora. E lembrando que eles são representantes diretos dos bancos. Então é tudo regulamentado por Banco Central, tudo certinho, cara. Zero problemas, tá bom? Você pode clicar no link que estou colocando aí fixado. Lá eles têm a antecipação do fundo de garantia, inclusive que é um processo gratuito disponível para o cidadão, tá bom? Se alguém tiver cobrando de você algum valor, alguma taxa, alguma coisa para antecipar fundo de garantia, cuidado. Cuidado que você pode estar sendo vítima aí de pessoas mal intencionadas. Então conversa com o pessoal da A2C Promotora porque não tem custo esse tipo de serviço. Entra em contato com eles, eles têm muitos outros serviços financeiros para oferecer para você e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Não se esqueça de falar que veio pelo Opina Porco, mano, porque aí você também dá uma ajuda aí pra gente. Beleza? Vamos lá, pessoal. Ó, hoje eu vou fazer uma livezinha de bate-papo lá no Instagram, tá bom? Vai começar ali por volta das 18 horas, vou mais ou menos até umas 18h50, até umas 19 horas ao vivo. Entra lá, mano, no Instagram, @opinaporco, pra bater um papo com a gente. Agora, sem enrolação, vamos lá, vamos falar aqui. Eu vou colocar um vídeo aí do canal do Facincani. O Facincani, ele é um cara que tem muita informação de dentro dos bastidores do Palmeiras. Ele também recebeu algumas informações vindas lá do Rio de Janeiro a respeito dessa negociação com o Gabigol. E ele garante que a ESPN não mentiu. Realmente o Palmeiras tem um acerto com o Gabigol. Tem um acerto. Mas existem aí os asteriscos. Existem aí as aspas dessa negociação. Eu vou colocar os takes e aí eu já venho para colocar minha opinião sobre isso. Então bora lá, rapidamente eu já volto. É que o Flamengo colocou na mesa o seguinte: 40 milhões de reais para liberar Gabriel agora, já. Para baixar a documentação na CBF e entregar ao Palmeiras. A presidente do Palmeiras toparia pagar alguma coisa pelo Gabriel? Sim. Então a Leila teria que bater de frente com muita gente nesse exato momento para fazer a contratação sair agora. O problema é que o técnico Abel Ferreira quer o Gabriel para já, porque ele entende que ele pode ser um diferencial neste segundo semestre em momentos decisivos do Palmeiras, justamente na Libertadores, e entre Palmeiras e Gabriel, que é também algo muito importante, existe um alinhamento muito forte e significativo para as questões contratuais. A informação da ESPN está correta, do alinhamento entre Palmeiras e staff do jogador. Eu não sei o que é essa obsessão da Leila por querer um jogador que seja do Flamengo. Aí você fala assim, Neto, nada a ver isso que você tá falando. Não tem nada a ver isso que você tá falando. Não tem nada a ver? Então vamos lá. A Leila já fez fumaça pelo Pedro. A Leila colocou muito dinheiro na mesa pelo Bruno Henrique. Nenhuma das negociações deram certo. E agora, com o Gabigol, a Leila vai lá e novamente faz a fumaça com o Gabigol. Por que isso? Então, o Gabigol vem para o Palmeiras com um contrato ali de 5 anos, que foi apresentado, né, o projeto para o jogador, para ser o nosso 9 de referência pelos próximos 5 anos. Ou seja, para ser o cara do Palmeiras. Mas aí eu vou falar para vocês o custo dessa operação. Embora a gente não tenha um salário ainda que foi divulgado,
Pro Gabigol ter se interessado pela proposta, vocês concordam comigo que menos de 2 milhões não vai ser. A compensação financeira que o Flamengo quer, que é de 40 milhões, eu até achava que era menos, mas é de 40 milhões. Nós temos o salário do Gabigol em 5 anos de contrato, que vamos colocar que seja de 2 milhões. Pode ser até mais do que isso, tá? Tem gente falando que vai ser o maior salário do futebol brasileiro. Vamos colocar em 2 milhões. Vamos colocar, que não é maior que o salário do Dudu. Mas vamos fixar em 2 milhões. 5 anos de contrato são 60 meses. 60 meses vezes 2 milhões, 120 milhões. Mais a compensação financeira, 160 milhões. Mas não para por aí. O Gabigol, ele quer luva. Ele quer 40 milhões no mínimo de luvas diluídas no contrato. 160 milhões mais 40 milhões, 200 milhões de reais o Palmeiras está investindo no Gabriel Barbosa. A Leila, ela quer tirar 200 milhões de reais do bolso. Aí você fala assim, não, Neto, mas os conselheiros da Leila falaram só para negociar ano que vem. Então tudo bem. Vamos tirar 40 milhões da compensação financeira. Ainda assim é 160 milhões. Quase 2 anos ele não vale aquilo que o Flamengo está pagando. E o Palmeiras vai pagar mais. Eu estava conversando com o Eldevan. Ele falou uma coisa interessante, tá? O Eldevan é o nosso amigo lá da Tribo da Sorte. Ele é flamenguista. Ele falou assim pra mim, Neto, se o Palmeiras contratar o Gabigol de 2019, 2020 e 2021, vale. Vale até os 200 milhões. Vale até a compensação financeira. Agora, se o Palmeiras contratar o Gabigol de 2023, do final de 2022 e agora de 2024, aí não vale não. Mas não vale mesmo. Qual o jogador que ele vai contratar? A gente não sabe. A real é essa, mano. Nós não sabemos. Ah, mas falta minutagem, falta oportunidade pro Gabigol, mas nós não sabemos que jogador vamos contratar. E aí eu falo pra você, há mais de um ano atrás a Leila deu uma entrevista falando que não era uma irresponsável, que não iria trazer um 9 com salários altíssimos, com um contrato estendido. Ela falou isso na câmera. Ela falou, eu não vou ser uma irresponsável. E agora, ela se propõe e o conselho segura ela. Porque ela quer colocar na mesa uma negociação de 200 milhões de reais. E é por isso que eu coloquei aí, ó, essa questão do valor da obsessão. Não é uma questão de popularidade, não é uma questão de política. O que é? Eu não sei, mas é muito dinheiro na mesa. Fazia muito tempo que o Palmeiras não tem esse 9 de referência, aquele cara que vende camisa, aquele cara expressivo, aquele cara que tumultua, aquele cara que esquenta o ambiente de jogo. E o Gabigol, ele é esse cara. Ele é esse cara. Muitos e muitos torcedores palmeirenses estão realmente empolgados com essa negociação. Muitos, viu? Tem muitos também que não querem de jeita maneira, mas tem muitos que estão empolgados. Muitos. E aí eu pergunto pra vocês, qual o valor dessa obsessão? 160 milhões? 200 milhões? Qual que é o valor disso na sua opinião? Coloca aí, pra gente saber. Antes de passar para a próxima pauta, hoje nós temos um jogo muito importante. Todo jogo, após uma vitória do Flamengo, ele é muito importante pra gente. Porque é aquele jogo que nos permite ficar próximo do adversário. Hoje temos um jogo lá em Caxias do Sul contra o Grêmio. E a provável escalação do Palmeiras é essa. Temos desfalques. O Everton, Rocha, Naves, Vitor Reis, Piquerez, Aníbal Moreno, Fabinho, John, Estevão, Rony e Flaco Lopes. Então, entre titulares e reservas, né, ainda temos o Vanderlan. Enfim, temos jogadores, né? Uma provável escalação meio por cima, assim, que a gente tá falando aqui. Provável escalação não significa que vai ser essa. Como vocês podem ver, é um time muito misto, mas é um time que já se provou. E tem qualidade técnica e até anímica para vencer o Grêmio lá. O Grêmio que inclusive se encontra na zona de rebaixamento. Porém,
eu acredito que vai ser um adversário mais difícil de enfrentar que o Corinthians. Uma partida de muita responsabilidade, porém, eu tenho boas projeções com essa partida. Se o Palmeiras entrar nesse jogo da maneira que entrou no jogo passado contra o Corinthians, eu tenho boas projeções. É só o Abel não começar a inventar muita moda, enfiar 4 laterais, 5 laterais, não se perder no equilíbrio tático e dinâmico da maneira que ele se perdeu lá contra o Fortaleza, que aqui não vai dar problema. É só fazer o feijão com arroz aqui, tá? É só fazer o feijão com arroz que o Abel já sabe fazer, os jogadores já sabem fazer, todo mundo já sabe fazer. Não tem o que inventar de moda. Até porque temos aqui alguns desfalques pontuais e importantes. O importante neste momento é conseguirmos os 3 pontos. É isso que importa. O CEO, né? O Corinthians agora tem um CEO. E ele foi apresentado, ele fez uma coletiva e teve uma frase dele que, quando nós olhamos de forma isolada, ela acabou gerando ali um pouco de repercussão, um pouco de polêmica nas redes sociais. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Mas eu também vou pontuar aqui um ponto muito importante de atenção em relação a isso. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Então, o Corinthians apresentou na quarta-feira, né, ontem, o Fred Luiz como CEO. E além disso, o Pedro Silveira como diretor financeiro da equipe. A intenção do Corinthians é uma reestruturação de seu corpo organizacional para, enfim, se blindar e se proteger e colocar um novo planejamento para se livrar aí dessa situação de dívidas, de problemas e tudo mais. Vocês viram aí que o Mosquito lá entrou na justiça contra o Corinthians, sim, tá pedindo a rescisão com o Corinthians. Então, cada vez mais, os escândalos financeiros vêm assombrando. O Fred Luiz, ele falou o seguinte, ele foi um dos caras responsáveis por ter melhorado a estruturação financeira lá do Flamengo. Então, ele é um cara que já atuou no Flamengo, e aí a sacada do Augusto Melo é muito interessante, é muito inteligente, finalmente deu uma dentro. Pô, vamos trazer um cara que tem esse know-how de experiência pra cá, pra gente reorganizar as nossas contas. Agora, resta saber se o Corinthians vai querer pagar o preço. Vou explicar pra vocês. Olha só o que ele falou. Acredito que o Corinthians tem o potencial para liderar o futebol brasileiro. E nós vamos ter um trabalho árduo nesse sentido. Mas estou muito animado com essas possibilidades. A situação relativa do Corinthians em relação ao Flamengo daquela época é muito melhor. Então não quer dizer que o Corinthians não tenha problemas graves para resolver, porque tem. Não tem salvador da pátria. Vamos trabalhar em conjunto, liderados pelo presidente e com um grupo profissional muito empenhado para trabalhar em equipe. Fundamentalmente é nisso que acreditamos, sem querer ser ufanista. As possibilidades do Corinthians são reais. No começo é sofrimento. E aí ele continua, ó. O Flamengo não foi campeão de nada naquele período de 6 anos. Se comprometer 1 ano, 2 anos, para ser realmente o top do top, por que não vou querer isso? Posso ser campeão e estar quebrado no que vem. É uma decisão política, nem do grupo executivo do clube. Não acho que o caminho tem que ser longo como no Flamengo. A defasagem é menor. Vamos ter que tirar leite de pedra. E é possível, porque o futebol não é uma ciência exata. O que ele basicamente falou é que tem um preço a ser pago. Agora, o problema do Corinthians é que, além disso, o Corinthians tem a dívida de um estádio para pagar. O problema do Corinthians, ele é cultural comportamental. Eu lembro quando o Paulo Nobre assumiu o Palmeiras, ele falou que o Palmeiras ia passar por um período de jejum. Ele trouxe contratações horríveis, o Palmeiras estava com uma estrutura decadente, um fluxo de caixa deficitário. Paulo Nobre veio em uma coletiva e falou que não adiantava espernear. Não adiantava protestar, não adiantava espernear, que a situação do Palmeiras era que o Palmeiras não tinha condições. Não tinha condições de ter jogadores expressivos, não tinha condição de ter um time expressivo, e que naquele momento era necessário aquilo. Que era para nós torcedores confiarmos no projeto, acreditarmos e a coisa ia mudar. Então,
O Paulo Nobre chegou e, como palmeirense que era, e era presente nas torcidas organizadas, ele chamou a confiança de todo mundo. Então a torcida não esperneou muito. Quando as torcidas começaram a querer espernear, ele foi lá e deu um cala-boca e uma coletiva muito clara e muito transparente de que aquilo era necessário. E vocês viram, o remédio foi amargo na época, não foi? Só que agora nós desfrutamos de uma saúde, nossa imunidade financeira está lá no topo. O Corinthians tem que ter essa paciência. A torcida do Corinthians vai comprar a ideia do CEO? Vai comprar a ideia do Augusto Melo? Não, a gente topa. De repente até ser rebaixado. Porque o Palmeiras foi rebaixado. Não, a gente topa ser rebaixado ano que vem. Pra melhorar a nossa situação daqui 2, 3 anos. O Corinthians vai aceitar isso? O torcedor vai aceitar isso? Não sei. Então, é por isso que eu falo que o problema do Corinthians é um problema cultural e comportamental. E aí? É esse o problema? O corintiano vai aceitar isso? O torcedor vai aceitar isso? Então fica aí a nossa breve opinião a respeito disso. Falando ainda, né, um pouquinho de Corinthians e tudo mais, desse universo, a Liga Forte de Futebol, ela recentemente fez um acordo com o Corinthians. Então o Corinthians estava ali naquele meio caminho. Não sabia se ia para a Libra, não sabia se ia para a Liga Forte, em relação à venda dos direitos de transmissão. E aí, informação aqui divulgada pelo Coluna do Fla, o Corinthians, ele deu aceite na proposta da Liga Forte de Futebol. Isso, o contrato da Libra, que é um contrato hoje vinculado com o Grupo Globo de televisão, ele vai diminuir. Ele vai diminuir. Mas, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, eles não vão sofrer com isso. Eles não vão sofrer com isso. Porque, embora a disponibilidade financeira vai reduzir, os jogos de Flamengo e de Palmeiras, eles estão levantando muita audiência. Óbvio. Isso daí é muito claro. É só você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. Os jogos do Palmeiras, os flamenguistas estão assistindo. Os jogos do Flamengo, os palmeirenses estão assistindo. Aí o pessoal pergunta, né, por que um jogo costuma ser depois do outro? Comercial. Entendeu? Se eles colocam os jogos no mesmo momento ou em horários muito pareados, eles perdem um público. Se eles colocam em dias diferentes ou horários mais espaçados um do outro, eles ganham um público. Por quê? O flamenguista ele vai querer assistir o jogo do Palmeiras pra que nem hoje o flamenguista vai. Hoje o flamenguista é gremista. Ontem os palmeirenses assistiram o jogo do Flamengo, esperando que o Galo, né, iria ali abrir uma brecha para um tropeço do líder. Então tem essa questão comercial também, tem esse manejo comercial. Então você imagina que esses dois clubes estão levantando boas audiências dentro das suas respectivas grades. E provavelmente vão continuar pelas próximas temporadas, né? Quando a gente olha, faz a composição de estruturação, elenco, valores financeiros, competitividade e tudo mais, você vê que é uma projeção aí pelas próximas temporadas que isso continue ou às vezes até aumente. Por que não? Só que, olha só o que a Liga Forte tentou fazer. A Liga Forte tentou isolar os clubes paulistas e do Flamengo. Tentou tirar o Flamengo da jogada. A Liga Forte tentou trazer Palmeiras, São Paulo, juntamente com o Corinthians, por o lado deles. E tentou fazer com que o Flamengo ficasse isolado lá na Libra. Só que eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Eles acabaram levando apenas o Corinthians, que já estava naquele meio do caminho, né? Afinal, a própria Leila Pereira, ela é uma aí das intermediadores da Libra com os clubes que estão na Libra. Então a Leila, que fez o meio de campo ali com todo mundo, com o Casares, Landim, né? E convenceu a galera
a fechar o contrato com a Libra, mas mesmo assim houve a tentativa por parte da Liga Forte de isolar o Flamengo. Por quê, Neto? Vamos lá. Vamos mostrar o porquê agora. Flamengo tem o maior número de torcedores. Puxa muita audiência. E depois do Flamengo, quem que vem? Corinthians. O Corinthians, a Liga Forte já levou. Eles já levaram. E depois do Corinthians, quem que vem? Palmeiras e São Paulo, né? Estão praticamente ali empatados em número de torcedores. Então, nós estamos falando dos 4 times com mais número de torcedores. Dos 4 times que provavelmente levantam mais audiência no Brasil. Eles isolando o Flamengo e tendo Corinthians, São Paulo e Palmeiras, eles ganham em número. Eles ultrapassam o número de torcedores do Flamengo, juntando esses 3. Então é por isso que eles tentaram isolar. E eles sabem que a negociação com o Flamengo é mais difícil. Porque é uma negociação que exige valores financeiros maiores. Já a negociação, por exemplo, com o São Paulo, não é tão difícil assim. Os valores financeiros não são tão altos. A negociação com o Palmeiras, os valores financeiros aumentaram também agora, devido ao momento que o Palmeiras vive, né? Tá puxando bastante audiência também. Porém, se eles conseguissem os paulistas, eles iam ganhar numericamente em relação a tudo isso. Só que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Os clubes paulistas não toparam nem conversar. Apenas o Corinthians foi. Apenas o Corinthians foi. Tá bom? Coloca aí nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.